Agora trataremos do nosso último tema aqui de atualização de processo civil na jurisprudência. Como eu te disse, né? A nossa atualização de jurisprudência é focada especialmente nas decisões do STJ, porque o Código de Processo Civil é uma legislação infraconstitucional federal, né? Mas, eventualmente, questões de constitucionalidade chegam ao Supremo Tribunal Federal envolvendo temas de processo civil, tá? E agora nós vamos ver uma delas, e é por isso que, eventualmente, a gente pode tratar aqui de decisão do STF, mas, repito, não é o nosso foco, ok? Vamos lá, vou compartilhar aqui com você minha tela para trazer esse tema, certo? Envolvendo a lei estadual que regulamenta direito processual, que foi julgado na ação direta de inconstitucionalidade 7063, ok? 7063, e tratou de uma lei estadual do Rio de Janeiro. Essa lei estadual do Rio de Janeiro, ela legislou sobre gratuidade da justiça e sobre sanções processuais para os casos de litigância de má-fé, de abuso do direito de litigar ali no processo civil. Então vamos lá. Vou trazer aqui para você o que o STF foi instado a decidir nessa ação direta de inconstitucionalidade. Se lei estadual, se o Estado pode legislar sobre sanções processuais diversas da legislação federal, então a lei estadual do Rio de Janeiro inovou, criou novas sanções processuais, além daquelas que existem no CPC, por litigância de má-fé, por abuso do direito de litigar. E também trouxe um procedimento novo sobre gratuidade de justiça, certo? Claro que essa ADI teve outras questões, tá? Mas eu estou focando nessas duas que dizem respeito especialmente ao nosso interesse aqui em processo civil. Então, quais foram, professor, esses dispositivos? Eu vou trazer para você aqui para a gente poder visualizar na nossa tela, tá? Primeiro, sobre sanção processual. Veja que foi a Lei Estadual do Rio de Janeiro, número 9.507, de 2021. Artigo 15A, segundo o qual, sem prejuízo das sanções previstas na legislação processual. Então veja que reconhece que existem outras, ok? Na hipótese de paralisação ou abandono, então aqui trouxe uma hipótese nova, por culpa exclusiva das partes, de recursos ou incidentes processuais que se revelem meramente protelatórios. Então, olha, se for paralisado, for abandonado, certo? De uma forma protelatória, ou se faltar a audiência sem prévia comunicação, os responsáveis deverão pagar até o décuplo do valor das custas processuais devidas. Então pegou ainda aqui custas processuais e obrigou que fosse pago como multa, tá? São custas travestidas, multa travestida de custas, né? Ou melhor, custas travestidas de multa. E aí, isso é viável ou não? Veja só. A Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso 1º, dispõe que compete à União legislar sobre o direito processual. E o Código de Processo Civil institui sanções processuais diversas, específicas ali no Código de Processo Civil, e essa Lei Estadual do Rio de Janeiro instituiu sanções processuais diversas daquelas existentes no Código de Processo Civil. Veja que a própria redação do dispositivo da Lei Estadual do Rio de Janeiro confirma que a penalidade por litigância abusiva não está prevista em nenhuma lei federal, tá? Lá no Código de Processo Civil nós vamos encontrar a litigância de má-fé, por exemplo, o atentatório à dignidade da justiça, a litigância de má-fé, aí nos artigos 77, também 80 e 81 do CPC. Então veja que isso está regulamentado no Código de Processo Civil. Além disso, a penalidade que a Lei Estadual do Rio de Janeiro impôs foi de custas. E a penalidade não pode ser custas, porque custas são uma espécie de tributo, da espécie taxa, e o fato gerador das custas não pode ser uma penalidade, ok? Não pode ser a prática de um ato típico no processo, como ato atentatório ou litigância de má-fé. E, portanto, foi julgado inconstitucional. E o segundo ponto
trazido na lei foi a respeito de gratuidade da justiça. Como você pode ver aqui na nossa tela, estou trazendo para cá. Veja só. Aqui, isso, aqui ficou melhor, pronto. Então, gratuidade da justiça. Artigo 15b da Lei Estadual do Rio de Janeiro, 9.507, de 2021, prevê o quê? Ao pleitear a gratuidade da justiça, ou o parcelamento das despesas processuais, o pagamento de custas ao final, ou qualquer outro benefício no que diz respeito ao recolhimento de custas, o postulante deverá desde logo apresentar as informações pertinentes, e deixando de fazê-lo, o juiz, o relator ou o órgão colegiado, conforme o caso de ofício ou requerimento, poderá determinar a vinda dos dados ou informações constantes dos sistemas informatizados. Que sistemas informatizados, professor? Infojude, por exemplo. Tá? Então, de ofício ali, ele faria isso. Então, traz ali um requisito novo para o pedido de gratuidade da justiça. E dispõe que, indeferido ou revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar, cumprindo ao juízo, ao relator ou ao órgão colegiado, determinar o recolhimento dos valores devidos no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação do disposto no artigo 33A dessa lei, sem prejuízo das consequências previstas na legislação processual em vigor. Então, aqui nós temos temos consequências diversas das previstas na legislação processual em vigor. Percebe? Então, afinal de contas, o que aconteceu aqui? A mesma coisa. Houve uma invasão da competência da União para legislar sobre direito processual, aqui no caso, gratuidade da justiça, tá? Então, houve uma exigência distinta e mais restritiva para a concessão de gratuidade da justiça, sendo incompatível aquilo ali com a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, que está prevista ali no artigo 99, parágrafo 3º do CPC, e com isso foi tido como inconstitucional. A conclusão aqui, tá, para a gente fechar essa parte, é de que é inconstitucional a lei estadual que legisla sobre o direito processual, no caso sobre sanção processual diversa da legislação federal para litigantes que abusem do seu direito à prestação jurisdicional e procedimento novo para requisição do benefício da gratuidade da justiça. Essa decisão foi do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 7063.